Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de fenômenos de transportes e mecânica dos fluidos. Nesse vídeo, nós vamos resolver os questionários da unidade 3. Na unidade 3, nós vimos a pressão em um ponto e equações fundamentais da fluidoestática. Nós também vimos a variação de pressão em um fluido estático, o que é manometria e diversos tipos de manômetro. Nós também distinguimos o que é pressão absoluta de pressão manométrica. Nós também analisamos fluidos e movimentos de corpo rígido, sujeitos à aceleração linear e aceleração angular constante. Então, a primeira questão do questionário perguntava sobre a lei de Pascal. É correto afirmar que a pressão atuando em um ponto do fluido é igual em todas as direções. A pressão em uma cunha triangular é a metade da pressão em um cubo. Menos sigma igual à pressão média atuando em todas as faces do volume de controle. Para um fluido estático, a pressão em um volume de controle depende do ângulo da superfície. Para um fluido estático, a tensão de cisalhamento são nulas. Então, se vocês voltarem os slides de aulas, vocês veem que a pressão varia em orientação de um plano em um certo ponto do plano, e que sigma menos sigma é igual à pressão média. E a gente também calculou que como o θ era um ângulo arbitrário, quando a gente considerou a força aplicada em um volume cortado ao meio, então a gente concluiu que a pressão num ponto do fluido em repouso ou em movimento, onde as tensões de selamento são nulas, que elas têm as mesmas intensidades em todas as direções. Portanto, as opções corretas era que a pressão atuando em fluido, em um ponto do fluido é igual a em todas as direções. A pressão em uma cunha triangular é a metade da pressão em um cubo. Não, ela é exatamente a mesma em todas as faces do cubo, independente de onde esteja sendo aplicada a pressão. Menos sigma é igual à pressão média atuando em todas as faces do volume de controle. Ok, isso aqui está correto. Para um fluido estático, a pressão e o volume de controle depende do ângulo da superfície. Não, a gente viu exatamente o oposto, que ela independe do ângulo, tá? E para um fluido estático, as tensões de cisalhamento são nulas. Isso está correto, tá? Então, eu não sei exatamente em qual ordem apareceu essas questões para vocês, mas essas três afirmações estavam corretas e vocês deveriam ter marcado as três. A questão 2 falava para um fluido estático alguma coisa, e aí pedia para vocês completarem a expressão que melhor se encaixasse ali, tá? Então, a primeira alternativa era a força líquida de pressão por unidade de volume em um ponto é igual à força de campo por unidade de volume em um ponto. E aí, se vocês voltarem nos slides de aulas, vocês vão ver aqui que eu tenho a minha variação de pressão vai ser igual a meu campo de aceleração da gravidade por unidade de volume. Então, essa questão parece estar correta. Vamos ver o que fala das outras. A aceleração horizontal é constante. Se o fluido está estático, ela não tem aceleração. Ou seja, a aceleração é igual a zero. Essa daqui é impossível, está correta. A aceleração vertical é constante. Não, justamente, ele está estático, então ele não tem nenhum termo de aceleração, nem vertical, nem horizontal. A força líquida de pressão por unidade de volume em um ponto é igual à massa específica vezes a aceleração do fluido no ponto. Aqui ele está dizendo que a força líquida de pressão é igual à massa vezes a aceleração. Tá? É a segunda lei de Newton, ou seja, ela está errada. Porque o fluido não possui aceleração. A força de campo por unidade de volume em um ponto é igual à aceleração centrífuga em um fluido em rotação. A força de campo que está atuando, a única força de campo que está atuando é a força na aceleração da gravidade. Então, ela não tem nada a ver com a rotação do fluido, tá? Ou seja, a única resposta correta seria a letra A. Lembrando que não necessariamente a ordem das questões que eu estou apresentando aqui para vocês foi a ordem da questão que foi apresentada, tá? Então, eu não sei exatamente qual que foi a ordem das questões que apareceu para vocês, tá?
A questão número 3 falava que a pressão manométrica é melhor descrita por. Aí, quando a gente definiu pressão manométrica, nós dissemos que a pressão absoluta que está atuando num ponto é igual à pressão atmosférica mais a pressão manométrica, tá? Então, se eu passar pressão atmosférica para cá, eu vou ter a definição de pressão manométrica. Portanto, colocando em palavras aquela equação, a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, então essa questão supre a resposta. Vamos analisar as outras, né? A pressão atmosférica ao nível do mar. Não, essa é a pressão atmosférica, né? É a pressão absoluta. Não, justamente a pressão absoluta é igual à pressão atmosférica mais a pressão manométrica. A pressão absoluta mais a pressão atmosférica. Não, é menos, né? Aqui. Porque a pressão absoluta é igual à pressão atmosférica mais a manométrica. Então, se passar pelo outro lado, fica o sinal de menos aqui, né? E aí a pressão de um gás sobre alta pressão. Bom, essa resposta não tem nada a ver não tem exatamente a ver com a solução do que estava sendo perguntado. Se nós considerarmos a leitura de um manômetro de gás em alta pressão, sim, ele vai nos dar a pressão manométrica, mas não é porque o gás que está sobre alta pressão que a pressão seja manométrica. Ela pode ser usada para gases em alta pressão, tá? Então, a única resposta que satisfazia essa questão era a primeira aqui, a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. A questão número 4 perguntava sobre a força de empuxo. É correto afirmar que foi descoberta por Arquimedes. Correto, eu até mostrei um videozinho ali, passei um vídeo para vocês que falava sobre Arquimedes, né? E como que ele descobriu a força de empuxo, tá? Pode ser utilizado para determinar a gravidade específica de um líquido ou sólido. Sim, ele inclusive descobriu tentando solucionar o problema da coroa do rei Arthur, né? Então, também está correto. A força de empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Se vocês voltarem lá no material de aula, vocês vão ver que tem vários slides, inclusive, que está escrito que a força de empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Portanto, essa está correta também. É válida para fluidos incompressíveis. Sim, é válida para fluidos incompressíveis. Inclusive, a gente utilizou ali um líquido, como a água, e o videozinho mostrou problemas como barcos e navegações, que foi utilizado para deduzir justamente essa equação do empuxo por Arquimedes. Então, está correta essa também. Se o peso do objeto for maior que a força de empuxo, o objeto tende a afundar. Sim, o objeto vai estar em equilíbrio se a força-peso e a força de empuxo forem iguais. Se a força-peso for maior que a força de empuxo, ele vai ter uma aceleração para baixo e ele vai tender a afundar. Para gases puros e compressíveis, é correto afirmar que a massa específica pode ser calculada por meio da equação dos gases ideais. E aí, se vocês voltarem ali no material de aula, vocês vão ter que a massa específica pode ser calculada a partir dos gases ideais, é a equação 25 que foi apresentada para vocês. Então, essa afirmação está correta, tá? A massa específica é constante. Não, justamente, para fluidos compressíveis, a massa específica ela não é constante, tá? Então, está completamente errada essa afirmação. A temperatura é igual a T0. Não, vocês vão ter ali que a temperatura ela vai depender da minha pressão, da minha massa específica e da constante dos gases, tá? Então, ela não é constante. Ela pode ser constante em alguns casos, mas não necessariamente que ela seja constante. E até porque não foi definido quem era T0. Então, essa afirmativa é falsa, tá? A pressão pode variar conforme a temperatura e a massa específica. Sim, exato. Essa é a equação dos gases ideais, né? Então, tá aqui, tá? Pressão variando em função da massa específica e da temperatura, R é constante. Então, essa afirmação está correta, tá? Então,
a última afirmação são isotérmicos. Eles podem ser isotérmicos, mas eles não necessariamente são isotérmicos, tá? Eles podem ser isobáricos também, se eles tiverem a pressão constante, ou isovolumétricos, se o volume deles for constante. Então, eles não necessariamente são isotérmicos, tá? Então, essa afirmação aqui está errada. Sobre manometria, é correto afirmar que quaisquer dois pontos na mesma elevação num trecho contínuo de um mesmo fluido estão à mesma pressão, tá? Então, aqui as palavras-chave são dois pontos na mesma elevação, e aí o trecho é contínuo em um fluido de um mesmo fluido, tá? Então, eles são os mesmos fluidos e estão na mesma elevação. Tá? Então, se vocês lembrarem ali, para fluidos que estão na mesma altura, são os mesmos fluidos, eles vão estar sobre a mesma elevação e vão ter logo a mesma pressão. Portanto, essa afirmativa está correta. Tá? Um barômetro de mercúrio pode ser usado para calcular a pressão atmosférica. E esse foi um exemplo dado em aula, né? Justamente como calcular a pressão atmosférica utilizando um barômetro de mercúrio, tá? Então, isso foi falado e está ali, né, quando eu falo dessa parte da aula. Então, essa afirmação está correta também. Um manômetro de tubo em U só pode ser usado para gases em alta pressão. Aí, aqui, a questão principal é o só, né? Não, ele pode ser usado para gases de baixa pressão também, né? Ou em pressão ambiente, tá? Então, por isso essa questão não está correta, tá? Um manômetro é usado para determinar a pressão absoluta de um líquido. Não, ele é utilizado para calcular a pressão manométrica, tá? A pressão absoluta, ele pode ser determinado, mas não é a pressão absoluta que é medida pelo manômetro, tá? Portanto, ele é utilizado para medir a pressão manométrica. Um manômetro de Bourdon só pode ser utilizado para gases em alta pressão, tá? E aí, essa aqui sim está correta, tá? Ele é utilizado para gases de alta pressão, tá? Ele não pode ser utilizado para gases de baixa pressão, e justamente vocês vão ver que a escala dele, ela já começa em alta pressão, tá? Se vocês lembrarem do mecanismo de funcionamento do manômetro de Bourdon, tá? Ele vai precisar de uma pressão mínima que vai ser necessária para justamente empurrar essa alavanca aqui e conseguir mexer, tá? Então, ele já começa as medidas dele sobre pressões elevadas, tá? E aí, a questão número 7, ela dava um manômetro que indicava uma pressão de 500 kPa nos pneus frios de um carro em uma altitude de 4.000 metros sobre uma montanha. E aí perguntava qual era a pressão absoluta que estava sendo medida nos pneus, qual a pressão o manômetro indicava nessas condições e dizia para considerar a tabela A3 do livro do Focus. Essa questão é exatamente idêntica a uma questão que foi resolvida em um dos vídeos, tá? A única coisa que vocês tinham que fazer era substituir os valores, tá? Aqui é dado em megapascais, e aqui eu dei em quilopascais, tá? Então, basicamente, o que vocês tinham que fazer é substituir aqui esse valor aqui por 500, tá? Deixa eu sublinhar, vocês tinham que substituir esse valor aqui por 500, tá? E aqui também, né? Você tem que substituir a pressão atmosférica, tá? Então, o valor da tabela a 4.000 é 0,6025 vezes 101 kPa, que é igual a 61 kPa aproximadamente, tá? E aí, isso 561 mais os 500 kPa que foram indicados no problema, isso vai dar 561. E aí vocês nem precisavam calcular qual que era a pressão absoluta dos pneus quando ele descia a montanha, porque isso não foi perguntado, tá?
E aí ele perguntava qual era a pressão manométrica indicada nessa condição. A pressão manométrica é a pressão que é medida pelo manômetro. Então, é de 500 quilopascais, tá? Então, se o manômetro indicou 500 quilopascais, a resposta é 500 quilopascais, tá? Mas quando vocês calcularem essa expressão aqui, vocês já vão obter direto a resposta. Só tinha uma opção.